Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos fazer a mandala de 6 pontas, ou 3 varetas, né? Nessa aula eu já vou começar a introduzir alguns conceitos diferentes. A gente vai começar a utilizar já essa ajudinha aqui, que é um gabarito de mandala, para a gente poder fazer ela no formato certinho, né? É importante a gente utilizar nesse modelo de mandala. E eu já vou mostrar para vocês como que a gente utiliza essa ferramenta. Então, é isso. Vamos lá? Para nossa mandala de 6 pontas, nós vamos utilizar aqui 3 varetinhas. Para essa aqui eu vou utilizar as varetas ainda de espetinho, né, de bambu. Nós vamos utilizar tesoura. Estou aqui com uma tesourinha diferente hoje até, uma tesourinha de arremate. Estou aqui também com a minha agulha de linha de lã, se a gente precisar, né, for fazer algum bordadinho, eu posso utilizar. O lápis aqui para fazer minha marcação. Estou com o meu alicate para cortar as varetinhas, régua e também aqui a minha cola. E claro, né, as linhas de lã aqui, além deste gabarito. Esse gabarito a gente vai estar disponibilizando para vocês, né? Vou disponibilizar todos os gabaritos que são possíveis da gente utilizar. Então tem o de 6 pontas, de 8, de 12, 16, vai estar tudo disponível para vocês aí, esses materiais, tá? E por que eu gosto de utilizar o gabarito aqui para esse tipo de mandala? A mandala que a gente aprendeu antes, a de 8 pontas, né? Vocês viram lá que a gente divide ela em duas e a gente faz essa forma aqui, né? A gente cria um mais. É mais fácil da gente criar essa forma aqui, mesmo sem utilizar nenhum assistente, a gente consegue fazer o mais, né? Assim, de olho, a gente consegue. E fica simétrico. Agora, essa forma aqui, para mandala de 6 pontas, ó, vocês podem ver que é um formato um pouco diferente, então a gente não vai fazer o mais. A gente vai fazer aqui, ó, um X e depois a gente vai atravessar a outra varetinha aqui no meio desse X, certo? Só que aí o que acontece? O X, isso aqui é um X, né? Se a gente fizer assim, ó, é um X também. Assim é um X também. Então fica muito aberto, né? Se eu falar para vocês, faça um X. O X pode ser de muitas maneiras, então acaba que cada mandala pode ficar de uma forma diferente. Então talvez não fique tão legal se você fizer aberta demais ou fechado demais esse X, né? Aqui com o nosso gabarito, a gente já tem a medida correta para a gente fazer esse X e cada parte da nossa mandala vai ficar de um tamanho ideal, né? A gente vai ter uma mandala mais simétrica fazendo dessa forma. Por isso que a gente utiliza as medidas. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou fazer a marcação aqui dessas varetinhas, né? Aliás, primeiro eu vou cortar a pontinha aqui, vou tirar essa pontinha. Isso aqui vocês já fizeram na outra mandala, vocês já sabem como é que é. Pega o seu alicate, a sua serrinha, a sua faquinha. Vou deixar aqui todas as varetas do mesmo tamanho. Vou cortar aqui com o meu alicate. Opa. Cuidado aí para não cortar o dedo, gente. Isso já aconteceu comigo, viu? Às vezes a gente está desatento e acaba cortando o dedo, né? Ou serrando o dedo. Então tomem cuidado com essa parte. Façam com bastante atenção. E depois de cortar aqui a pontinha, eu vou fazer a marcação aqui para saber onde é que está o meio da minha mandala. A gente já fez a mandala também sem marcação nenhuma, né? Só olhando e tal, é uma forma de fazer também mais intuitiva. Hoje eu estou trazendo essa proposta da gente colocar medição e deixar ela um pouquinho mais
simétrica, mais profissional, tá? Então aqui, ó, esse tipo de varetinha, né, de espetinho de bambu, geralmente ela tem entre 25 a 30 centímetros, depende da marca, cada uma, né, tem algumas variações. E aí a gente corta também a pontinha, às vezes a gente corta um pouquinho a mais, às vezes corta um pouquinho a menos, então eu gosto sempre de medir aqui, ver que tamanho que ficou a varetinha depois do corte, para eu poder achar o meio dela certinho, né? Então essa aqui ficou com 28 centímetros, então vai dar aqui 14, né? Bem no meio aqui, ó. Vou marcar aqui nos 14 centímetros. Eu tenho o centro da minha varetinha. Pronto. O jeito mais fácil aqui que eu encontrei de fazer essa mandala de 6 pontas, né? Utilizando aqui o gabarito, é fazendo primeiro a junção de 2 varetinhas aqui no formato de X, né? Então eu vou juntar, é bem semelhante, né, a outra forma que a gente fez. A gente vai iniciar da mesma forma, né? Só que em vez de abrir em mais, a gente vai abrir aqui o X e vai encontrar aqui essa medida, né? Com a ajuda do gabarito. E aí só depois é que a gente vai adicionar a outra vareta. Então vamos lá. Eu vou escolher aqui uma cor para iniciar minha mandala. Então, da mesma forma, eu vou juntar aqui as 2 varetas paralelas, passando a linha aqui pelo centro dela, deixando uma pontinha aqui sobrando. Vou dar aqui algumas voltinhas para prender as 2 varetas. Só que aí, na hora de abrir elas aqui, ó, da mesma forma que a gente faz a de 8 pontas, ó, vocês vão ver que aqui, no caso, a linha tá passando aqui, ó, tá atravessando aqui o X, né? Então, a gente vai passar nesse outro sentido aqui para firmar essas varetinhas, né? Só que aí eu vou passando com cuidado, ó. Eu fiz aqui essa abertura, né? Então eu vou dar aqui uma voltinha. E aí eu já coloco ela aqui em cima do meu gabarito. Ó. Eu vou posicionar aqui a varetinha. Ó. E eu vou seguir a linha aqui do gabarito. Então aqui ela tá certinha, do jeito que eu quero que ela fique. E aí eu vou dar mais algumas voltas. Vocês sabem que nesse comecinho ela pode perder a forma dela, né? Então é bom a gente apertar bem e sempre dar uma conferidinha aqui. Depois que apertou, mexeu na mandala, a gente confere lá para ver se ela tá. Ó, você vê que aqui só uma mexidinha bem de leve que eu dei, ó. Eu tive a impressão que não mudou nada na minha mão, né? Mas a hora que eu coloco aqui no gabarito, eu já vejo que ela, ó como ela saiu da posição, tá vendo? Então, eu vou dar uma ajeitadinha nela aqui. Aí eu vou trazer a outra vareta aqui já. Eu posso tanto vir com ela aqui por cima, quanto eu posso vir com ela aqui por baixo, ó. O que eu vou fazer
é continuar dando aqui as minhas voltinhas. Eu vou até passar ela por baixo aqui da linha, ó. Já vou envolver ela aqui, ó. E aí eu vou passar essa linha aqui. E eu já vou, agora que eu tenho o X ali meio armadinho, eu vou passar mais algumas voltas envolvendo essa varetinha, essa terceira varetinha, né? Então eu vou dar mais algumas voltas aqui nessa posição. Vou dar aqui umas 3 voltas. E aí, ó, vocês vão ver que eu posso passar essa linha. Tanto, ó, aqui eu já passei, né? Aí agora eu posso passar ela nessa posição e posso passar ela também nessa posição. Então, em todos esses lados aqui, ó, eu vou entrando com a linha para fortificar esse meio aqui e deixar as varetinhas bem grudadas. Então, vamos lá, ó. Vou passar aqui. E ela vai sair do lugar mesmo. Ela vai ficar dançando um pouco aqui na minha mão. E eu vou passando a linha em todos esses sentidos para sentir que ela está ficando mais presa. E aí o que eu tenho que fazer aqui é ir sempre conferindo aqui no gabarito, porque ela vai sair do lugar. Então eu volto aqui e vamos ver como é que tá, ó. Ó, como já saiu. Então eu tenho que ajeitar aqui essa varetinha para cá. Dou uma empurradinha nessa para cá. Retorno ela na posição aqui correta. E volto a tecer. Volto a apertar aqui as linhas. Agora eu vou passar daqui para cá, ó. Vocês podem passar quantas voltas vocês acharem necessário, né? Sentir um pouco mais de firmeza. Aqui no meu caso, ó, já formou até ficou uma bolinha aqui, né? Envolvendo todas as varetas. Aqui eu já vou começar a tecer minha mandala passando de vareta em vareta, fazendo aquele movimento circular que vocês já conhecem, né? Isso também visando ainda juntar as varetinhas. Porque elas ainda estão bem soltas, ó, elas não estão certinho ainda no formato que eu quero. Então esse é o momento agora da gente ir passando e buscando aqui o meu objetivo principal, né? O primeiro objetivo aqui é conseguir deixar essa estrutura firme e na posição correta, né? Então vamos lá. Vou dar aqui uma volta. Vou voltar aqui para o gabarito. Olha como já saiu da posição. Nesse momento, ó, ela tá toda molezinha ainda. Então, nesse momento eu consigo ajeitar ela. Consigo virar ela para cá, para lá. Ó. Eu chego aqui na posição que eu quero. Aí eu volto a tecer. Então esse é o exercício inicial. Nosso primeiro objetivo, né?
Esse aqui é um ponto bem simples, né? Aquele ponto passando por todas as varetas. Já tô começando a sentir que as minhas varetinhas estão parando no lugar, ó, já tá um pouquinho mais firme. Então vamos conferir de novo. Trago aqui no gabarito. Ó, pouca coisa aqui para eu ajeitar agora. E aqui eu vou tecer até realmente eu sentir assim, olha, agora ela ficou na posição, as varetinhas estão firmes, não vai sair daqui mais. Aí é o momento que você pode decidir mudar de cor, né? Tomar algum outro rumo na mandala. Mas o primeiro objetivo é esse, a gente conseguir deixar ela estruturada, né? Porque se a gente erra na estrutura, se ela fica tortinha, se ela não fica firme, aí todo o trabalho depois acaba sendo prejudicado, né? Porque ela não vai ficar simétrica daí. E aí, conforme vai avançando o trabalho, não tem como arrumar mais. Então, o momento de ajeitar ela e deixar a estrutura correta é agora nesse comecinho. Vou fazendo aqui pequenos ajustes. E vamos chegando no resultado que a gente quer. Se precisar aqui, de repente, dar aquelas 2 voltinhas em alguma das varetas para compensar, como aqui, né, ó. Aqui a varetinha de baixo, geralmente, ela fica um pouquinho atrasada, né? Então a gente pode vir, ó, dar 2 voltas na varetinha de baixo para compensar. Você vai observando aí o trabalho que você está fazendo e vai vendo se tem necessidade de fazer isso ou não. Última conferida aqui. Beleza, aqui pra mim acho que tá ok. Vou cortar minha linha, dar os nozinhos aqui. E pronto, temos já feito aqui a estrutura da nossa mandala de 6 pontas, beleza? Nós temos essa opção de continuar passando por todas as varetas, como a gente já estava fazendo. Nós temos a opção também de pular uma vareta. Só que aqui vocês vão perceber, vou até fazer por cima aqui para vocês verem melhor. Vocês vão perceber que é diferente pular uma vareta quando se tem 6 pontas. A de 8 pontas a gente formava um quadrado, né? Pulando uma. Essa daqui, ó, quando a gente pula uma, olha o que a gente vai ter. Temos um triângulo. Então a gente tem uma forma diferente, né? Pulando uma. Então, é uma outra possibilidade que a gente tem, ó.
Posso passar aqui por cima, posso passar por baixo da mandala também. E olha só, temos um triângulo. Então, eu percebo que nesse tipo de mandala aqui de 6 pontas, a gente tem muito mais assim essa forma de triângulo surgindo, sabe? Ela fica mais imponente com esse número de varetas. E isso é muito legal, né? A outra mandala nos trazia assim formas mais quadradas. E essa aqui a gente já vai para o triângulo. Então é muito comum a gente ter mandalas de 6 pontas representando assim uma estrela. Porque aqui para eu criar uma estrela, o que eu vou fazer? Passando aqui nas varetinhas que eu pulei, né? Vou passar aqui para vocês verem. O que a gente vai ter? A gente vai ter um triângulo intercalado com o outro triângulo. Olha só. Então eu continuo o mesmo ponto, ó, pulando uma, só que agora nas outras varetinhas. E aí a gente forma uma estrela de 6 pontas. Olha que legal. Então isso traz pra gente uma série de possibilidades, né? Essa aqui é uma forma de passar, de utilizar esse ponto, né? Pulando uma varetinha. Então, como que eu fiz aqui? Simplesmente fiz esse ponto passando por cima da mandala e aí a gente já tem esse desenho, né, dessa estrela aqui, ó, surgindo na parte de cima da mandala. Mas eu poderia também utilizar esse mesmo ponto passando por baixo da mandala, sem problema nenhum. O efeito que a gente teria seriam as pontas, né, surgindo aqui. Daria um efeito um pouquinho diferente. Ainda seria essa estrela surgindo, né? Esses dois triângulos surgindo. Só que eles ficariam mais escondidinhos, né? Vai trazer essa parte um pouco mais pontuda aqui para a nossa mandala. Então são escolhas que a gente vai fazendo. Eu acho que é legal vocês saberem dessas possibilidades, porque assim vocês podem ir tentando fazer aí e testando, né, de todas essas formas, e vocês vão vendo os tipos diferentes, né, os resultados diferentes que vocês vão obtendo de cada forma que vocês passam, mesmo que seja o mesmo ponto, né? Então isso é muito legal. Eu vou fazer o seguinte agora, ó, até para mostrar para vocês aí. Vou pegar essa outra cor. Vou fazer o mesmo ponto, ó. Vou mostrar o mesmo ponto. Deixei aqui minha linha. Vou fazer ainda pulando um. Só que agora eu vou passar lá por baixo. Não vou passar por cima igual eu fiz com a outra. E aí a gente vai ver o resultado desse ponto surgindo aqui, ó, na nossa madeirinha, né? Olha só. Então aqui eu passei, ó, essa linha, essa cor. Pode ver aqui na parte de trás, ó, que fica o triângulo também, né? Só que aí aqui na frente da mandala aparece só as pontinhas, ó. Ela fica um pouco mais atrás ali, né? Então dá um efeito bem legal também. Aí eu vou passar aqui agora nessas varetinhas que eu pulei, utilizando a mesma linha, né? Parece até a mesma cor aqui dessa do centro, mas não é não, ela é um pouquinho diferente. Que as duas cores aqui são bem escuras, né? Inclusive eu utilizei essas cores, primeiro essa cor aqui, né, que a gente começou, e depois eu coloquei esse roxo para fazer a estrela aqui no meio, e vocês podem perceber que é uma cor bem mais clara, né? E eu faço isso de propósito mesmo, para trazer esse contraste,
porque o contraste de uma cor com a outra ajuda a gente, ajuda a trazer um destaque, né, para alguma parte que a gente quer da mandala. Então aqui essa estrela bem no centro da mandala é um elemento de muito destaque, né? Eu quero que apareça bem essa parte. Então por isso eu coloquei uma cor bem mais clara para contrastar com a que eu já tinha passado. E essa cor que eu estou passando agora, que eu vou complementar, né? Eu estou contornando essa estrela aqui, também estou utilizando uma cor escura, uma cor bem diferente da cor da estrela. Isso traz esse contraste e vai ajudar a destacar ainda mais essa estrela aí no centro. E aí olha que legal, né? É o mesmo ponto, porém feito de formas diferentes, passando por cima e passando por baixo da mandala. Deixa eu ver aqui, eu fiz 4 voltas, então já tá ok. Beleza. Vou cortar aqui. Então, mostrei para vocês aqui, né, as possibilidades até agora. Como essa mandala tem uma vareta a menos, né, consequentemente 2 pontas a menos também, então a gente acaba tendo também menos opções, né, de variação aqui de pontos. Como eu já falei para vocês, né, a gente pode estar variando aqui entre passando por todas, pulando uma, que é essa que eu acabei de mostrar. Se a gente fosse para pular 2, que é uma versão, é um ponto que a gente tem na mandala de 8 pontas, né? Nessa aqui já não dá o mesmo efeito, ela já iria para a mesma vareta, ó. Se eu pular 2, eu caio na mesma vareta. E aí é aquele ponto, né, que a gente pode fazer também, é um ponto possível aqui, em que a gente vem, ó, na mesma varetinha aqui e vai alternando daqui para cá, né, e vai fazendo em todas as varetas. Esse é um ponto que dá para fazer aqui também. Eu não vou fazer esse ponto agora, só tô mostrando para vocês que é possível. E eu vou mostrar para vocês, na verdade, uma outra variação que é possível fazer aqui nessa mandala, que eu acho que fica muito, muito legal. Vai ser uma construção aqui de um efeito nessa mandala, né? Que eu vou ensinar para vocês. Como é que a gente vai fazer? Primeiramente, eu vou fazer uma medida aqui. Então, medindo aqui as pontas das minhas varetas aqui, que estão sobrando ainda, né? Eu vi que, em média, aqui tem mais ou menos 9 centímetros nessas pontinhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou na metade aqui. Eu vou fazer uma marcação de 4,5 em todas as varetinhas aqui, ó. Saindo, né? Saindo desse ponto aqui, da onde a gente terminou, 4,5, vou marcar aqui. Então, vou marcar aqui, ó, 4,5, marcação. Vou fazer isso em todas as pontas aqui. Prontinho, ó. Fiz a marcação aqui em todas as varetas. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar essa mesma cor que eu acabei de passar aqui. Eu vou utilizar ela para
encapar todas essas varetinhas aqui até a marcação. Então eu vou fazer assim, ó. Vou trazer aqui essa linha, vou até lá, não precisa cobrir tudo certinho, mas eu vou trazer ela até aqui em cima e aí eu volto encapando ela certinho, ó. Prontinho. Aqui eu posso cortar aqui, fazer o nozinho e fazer individualmente cada uma das pontas, ou se eu quiser eu posso também, ó, dar continuidade aqui no último ponto que eu estava fazendo para facilitar, né, ó. E aí eu vou enrolando elas aqui também. Chegando aqui, é só dar o meu nozinho. E agora eu vou fazer aqui do outro lado também a mesma coisa. Já aqui toda essa base feita. Por que eu fiz isso daqui? Esse distanciamento aqui que foi utilizado, né? Foi colocado aqui essa linha, porque agora que a gente vai passar uma próxima linha, a gente já vai começar com ela aqui bem longe, ó. Geralmente o que a gente faz é sempre dar continuidade do último ponto, né? Só que aí para esse ponto que eu vou mostrar agora, para esse efeito que eu vou mostrar agora, não seria possível fazer ele se tivesse aqui pertinho, né? Não ia ter espaço para a gente fazer. Então, quando a gente quer um espaço maior para poder desenvolver algum ponto específico, a gente pode utilizar desse recurso aqui. Então, a gente abre um espaço, todo esse espaço aqui está disponível para a gente estar trabalhando, né? Então, agora eu vou desenvolver o ponto que eu quero fazer aqui. Deixa eu escolher aqui as cores. Vamos ver. Será que eu saio do roxo? Vou para outra cor? Continuo no roxo? Eu vou pegar uma cor aqui para dar um certo contraste. Eu vou pro azul. Vou trazer o azul nessa mandala. Azul e roxo são cores que se complementam muito bem, assim. São cores bem próximas, né? É legal de trabalhar com elas. Então vou trazer esse azul aqui. Vocês vão ver que eu vou utilizar mais uma vez o mesmo ponto que a gente já utilizou aqui. Esse ponto pulando uma varetinha. Vai ser mais uma vez esse ponto, só que agora com uma pequena variação para a gente ter um efeito diferente. Então vamos lá. Vou passar aqui, vou começar com esse azul. Aqui. E aí eu vou pular uma, só que ó, eu vou passar por cima da varetinha, tá? Olha como
é interessante a gente fazer as medições, né? Sabendo aqui do ponto que a gente ia, ó, se eu tivesse feito menos aqui, ó, se a gente tivesse saindo daqui, eu ia estar atravessando no meio da mandala, né? Não ia ficar legal. Então eu trouxe aqui um espaço suficiente para que a gente faça o ponto e ele não invada muito aqui o nosso desenho. Pode ser até que pega ali na pontinha, né? Mas não vai pegar muito não. Vai ser só aqui na pontinha. A ideia é que o desenho aqui do centro continue livre, né? Então vamos lá. Então agora a gente está produzindo aqui um triângulozão bem grande, né? Vou dar algumas voltas aqui. Beleza, dei 4 voltas aqui. Ó, eu vou pegar aqui. É um outro tom de azul, é até parecido, mas é um pouquinho mais escuro, ó. Eu vou intercalar eles aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Então, ó, possibilidades aqui. Eu posso pegar minha outra cor e vir aqui nas varetinhas, né, que eu pulei. Eu poderia, por exemplo, fazer essa estrela passando por baixo aqui, um triângulo por cima, o outro triângulo por baixo. Fica intercalado de uma forma interessante, né? Fica legal. Ficaria assim os triângulos mais separados, né? Ficaria um pouco assim. No caso esse aqui, né, mais alto relevo, porque ele está aqui nas varetinhas de cima, e o outro mais para baixo aqui, 2 triângulos, seria um efeito possível de fazer. Posso também estar passando aqui igual por cima. Também pode acontecer, né? Da mesma forma, só que passando por cima de tudo, então teria ali os 2 triângulos também. A forma com que eu vou passar aqui, o que vai mudar das outras vezes que a gente fez, né? Então aqui eu vou entrelaçar essas linhas. De que forma? Quando eu for passar para cá, eu não vou nem por cima nem por baixo. Como eu tenho dois lados aqui, né? Então eu vou passar uma por cima e a outra por baixo do fio anterior. Então, ó, eu vou vir com a minha linha aqui por cima, ó, dessa primeira, vou passar aqui por cima. E a outra eu vou jogar lá por baixo. Eu não sei se eu vou conseguir aqui. Acho que vai dar sim. Ó, o espaço está grande aqui, eu consigo ir com o novelo inteiro ali, né? Sem problemas. Então, olha só. A linha vai passar por cima da primeira, por baixo da segunda. E aí eu venho para cá. Tá vendo? Então eu vou seguir todo o meu percurso aqui fazendo dessa forma, por cima da primeira, por baixo da segunda. Eu vou sempre passar aqui por dentro, né, para poder ter esse efeitinho. Então eu vou intercalando as linhas, vou entrelaçando elas, e aí a gente vai ter assim uma sensação maior de que ela é uma estrela completa mesmo, né? Que ela tá unida, ela não vai ficar como 2 triângulos separados, mas sim como uma estrela inteira, né?
Caso você esteja utilizando aí um novelo que está muito grande, tem muita linha, né, e não tiver dando para passar ele por esse buraquinho aqui, até porque aqui, conforme a gente for passando, vai diminuindo o espaço também, né, então vai ficando mais difícil de passar o novelo inteiro ali. Aí o que você vai fazer? Você vai simplesmente cortar um pedaço da sua linha. Você vai ver mais ou menos, né, o tanto que você vai utilizar de linha aí para dar. Aqui no caso são 4 voltas que eu tô dando, né? E aí você tira esse tanto de linha e vai passando ela. Aí fica mais fácil, né? Olha só que interessante, que legal que fica, né? Aqui a gente pode depois vir ajeitando, ó, puxar ela a linha mais para cá, mais para lá, ficar na posição mais adequada, né? Mas é basicamente isso, olha aí que legal. E aí eu vou dar uma fortificada aqui nesse ponto, né? Dei a primeira volta, já entrelacei essas linhas. Agora o que eu vou fazer? Vou voltar para esse outro lado aqui, né, que eu tinha passado essa cor mais clara, e vou passar mais 4 voltas, só que agora eu vou trocar, né, então aqui onde eu passei a clara, eu vou passar essa cor mais escura, dando 4 voltas da mesma forma, né, e depois aqui nessa mais escura, eu vou trazer a clara, certo? Então, vamos lá. Cortei um tanto de linha aqui para ficar mais fácil de passar, né? Que agora já diminuiu bem aqui o meu espaço. Mas vamos lá. Então eu vou dar sequência aqui, ó, da mesma forma, passando por cima primeiro e depois por baixo. Agora eu vou começar aqui, ó, já passei então essa segunda parte aqui, né, o azul mais escuro, e agora intercalando, vou passar o azul mais claro do outro lado aqui. Vamos lá.
Então aqui finalizei, né, esses pontos. Olha aí que legal que ficou, né? Bem entrelaçado, uma cor diferente aqui que contrastou com o que a gente já estava fazendo no centro, né? E ficou bem legal. E aí fica uma estrela grande aqui, né? Ó. Ficamos com basicamente duas estrelas aqui, né? Uma menorzinha no centro e essa grandona aqui. Dependendo de como a pessoa olha, ela pode ver a estrela, pode ver os triângulos, né? Então tem várias nuances aqui nessa mandala, ficou bem legal. E aí agora temos já pouco espaço aqui de vareta, a gente já está se encaminhando para o final. Eu acho que eu também já coloquei assim os principais pontos aqui, né? Já mostrei para vocês, já ensinei para vocês, na verdade, né? Os principais pontos, assim, pelo menos os mais básicos que a gente pode fazer nesse estilo de mandala, né? Com esse número de varetas. Então, agora a gente vai partir para finalização. O que eu vou fazer? Vou voltar aqui com a cor roxa, cor que a gente começou lá no centro, ó. E vou trazer ela aqui para as pontas também. Então eu vou fazer essa alternância de cores, contrastando também com o azul que a gente acabou de passar. E aí eu vou passar esse roxo naquele ponto mais básico, passando por todas as varetas, trazendo aqui, dando a volta na mandala toda. Então o que eu vou fazer agora? Ó, percebam aqui, a gente sempre tem que estar atento aqui no finalzinho da mandala, porque às vezes a gente não percebe, né, que tem algumas varetinhas que vão terminando antes. Às vezes dá essa diferencinha, né? Então, ó, tanto essa pontinha aqui quanto essa, ó, já estão bem pequenininhas, né? Quase sem espaço. Então essas outras aqui, ó, que estão bem maiores, a gente precisa cortar elas. A gente vai igualar o tamanho, cortar aqui mais ou menos o mesmo tamanho dessas menores, pra gente ter uma mandala mais simétrica no final, né? Então vou cortar aqui todas as pontinhas. E agora a gente pode ir para a nossa última volta. Eu vou trazer novamente essa cor, que foi a cor de destaque que a gente colocou aqui no meio, né? E eu vou trazer ela para finalizar. E aí, seguindo esse raciocínio aqui que a gente fez, né, entrelaçada, uma linha na outra, ó, né, que ficou bem legal aqui, vou utilizar o mesmo princípio. Então vou passar essa linha, só que ao invés de só ir passando ela por todas as pontas, eu vou entrelaçar ela aqui no meio também. Aqui eu acho que aqui eu consigo passar com o novelo inteiro, não vou precisar nem cortar a linha. Aí se você achar que tem pouco espaço aqui, se o seu novelo estiver novinho, tiver com muita linha, né, aí você corta um pedaço para fazer esse ponto. Então como é que é? Ele funciona da mesma forma, né, passando em todos, só que ao invés de eu vir direto aqui, ó, eu vou jogar minha linha lá para baixo, lá para trás, ó. Passei aqui, para fazer esse ponto, claro, né, tem que ter essa base aqui feita antes. Então, ó, joguei ele lá para baixo, e aí depois eu volto aqui por cima da varetinha. Olha só, a linha tá passando aqui, ó, por cima dessa base, fui lá por trás, dei a volta e aí passo aqui na varetinha.
beleza? É só isso. Ó, vocês vão perceber que a tendência é a linha ficar mais próxima aqui, ó. Ela não fica no meio certinho, né? Ela vai ficar um pouco mais para a esquerda e não tem problema, é assim mesmo. A gente dá essa voltinha. Olha que legal, ela vai dando também esse aspecto de entrelaçado, né? E conforme a gente for passando mais vezes, aí ela vai aumentando para cá, ó. A gente vai passando a linha uma do lado da outra, né? Aqui, ó. Então eu completei a primeira volta, né? Agora na segunda volta, a única coisa que eu tenho que tomar cuidado aqui, ó, é só posicionar a linha, né? Então vou posicionar ela bem do lado da primeira que eu passei ali e dou continuidade. É basicamente isso. É um ponto que eu gosto bastante também, que traz um efeitinho bem legal na nossa mandala. Aqui agora o espaço ficou menorzinho ainda, né, nas pontas, então aqui o melhor para eu fazer é eu já finalizar a minha mandala aqui nessa próxima volta, né. Então como é a última volta, o que eu vou fazer? Já vou preparar aqui a minha cola e vou passar aqui a linha, né, só que aí antes de trazer para cá, eu vou passar a cola aqui na pontinha. Deixar um pouco mais firme aqui a nossa linha, dando acabamento, né? E protegendo aqui a nossa linha para ela não escapar. E aí vamos fazendo isso pontinha por pontinha.
mandala em si tá finalizada. Aqui eu gosto de dar um pontinho de cola também nesses nozinhos que ficaram aqui, ó. Né? Assim eu consigo esconder a linha aqui um pouquinho, com acabamento, né, melhor. Todas as pontinhas aqui que aparecem, né, eu gosto de fazer isso. As que ficam muito escondidas lá atrás da mandala, eu acho que nem precisa passar. Mas nessas aqui que ficam mais aparentes, né, eu gosto de fazer isso pra dar esse acabamentinho, fica mais legal, ó. Aqui também. Aí agora a mandala em si tá pronta, né? A única coisa que a gente precisa fazer aqui agora é fazer o nosso pendurador. Aí, como eu falei para vocês na outra aula também, né? Você pode escolher aqui o lado que você acha que ela tá mais legal, né? Se é assim, se é assim. Você pode ver um lado que você acha que tá mais harmônico, que ficou mais legal para você deixar a sua mandala. E aí você pode fazer aquele pendurador curtinho aqui, que fica atrás da mandala, mais escondido, ou pendurador mais longo, né? Você que escolhe. E o pendurador também não tem segredo nenhum. Tudo que você tem que fazer é encontrar algum espaço na sua mandala. Em cada mandala vai ser de um jeito que você vai fazer o pendurador, né? Porque às vezes tem um espacinho disponível, às vezes não tem. Tem umas mandalas que é mais fácil você encontrar um espacinho, outras um pouco mais difícil, né? No caso dessa mandala aqui, eu acho que vai ser melhor eu utilizar minha agulha, vai facilitar. Eu vou passar ela, ó, aqui por trás da mandala mesmo. Ó, vou encontrar esse espacinho aqui. Vou trazer a linha por aqui e vou devolver ela pelo mesmo espacinho, só que do outro lado da vareta, né? Vou puxar. Posso tirar minha agulha aqui até. Ela fica, vocês vão ver, né, que ela fica um pedacinho ali da linha, ó. Mas é só você puxar com cuidado aqui, ó. Puxar ela aqui um pouquinho para cima com cuidado, que ela já se esconde ali, tá vendo? E aí aqui na parte de trás, aí você vai fazer o pendurador da forma que você deseja, né? Pode ser grandão ou pode ser menorzinho assim, ó. Eu gosto de fazer ele menorzinho. Aí eu dou aqui 3 nós. Corto o meu excesso e prontinho, ó. Já tenho aqui a mandala prontinha, já posso pendurar ela. Então está pronta, essa é a nossa mandala de 6 pontas, a mandala básica, né? Que eu ensinei para vocês todos os pontos mais básicos que a gente pode utilizar nessa mandala. Aqui vocês podem intercalar esses pontos que eu mostrei, fazer do jeitinho de vocês aí, que eu tenho certeza que vocês vão ter resultados lindíssimos também.